Mas o senhor também foi muito efetivo, né? Assim, nós trabalhamos bastante. E não foi efetivo de uma forma folclórica. O senhor era possível para qualquer cidadão comum, acompanhando pela mídia e acompanhando diretamente nas plataformas do PROCON, perceber um trabalho diferente. Nós tínhamos aquilo que eu falei, uma parceria com todos os servidores. E nesse caminho nós ganhamos inimigos. Fiscalizações de impostos de combustíveis, supermercados, máfia do consórcio, pneus. Tinha uma máfia de pneus que vendiam pneus como novos, mas na verdade eles eram pneus recalchutados, recapados, e o consumidor achando que estava comprando um pneu novo. Em vários segmentos nós tivemos alguns embates duros. Danilo, nunca nesses 7 anos e pouco que eu estive à frente do PROCON, o governador Reinaldo Azambuja me chamou, voz segura, vai, não vai. Sempre deu autonomia de gestão para que o PROCON pudesse agir no seu entendimento, onde achava que estava errado e tivesse a punição correta, ou onde achava que era possível orientar, ou onde achava que era possível conciliar. O PROCON tinha essa total liberdade administrativa, e aqui eu não posso esquecer também, na época, e aqui outra homenagem que eu preciso fazer, a minha amiga secretária Elisa, que era secretária da SEDAST, e o PROCON estava abaixo do guarda-chuva da SEDAST. Tinha um guarda-chuva grande. Isso, nós trabalhamos em parceria com a Elisa, com o Chadid, que era adjunto dela, Adriano, e o PROCON fez um trabalho muito objetivo. Então nós tínhamos um processo de investigação, dentro do pilar da fiscalização, um processo de investigação, de ir a campo e de punição. E isso foi a tônica de todos os fiscais, de todos dos jurídicos que julgavam os processos, eram inúmeros processos, os nossos advogados julgavam todos os processos em parceria com a PGE, e isso deu um resultado. O PROCON, para você ter uma ideia, nós tínhamos na época, em 2016, pouco mais de 50 ou 100 mil reais no fundo. O PROCON, não sei se você acompanhou pela mídia, conseguiu, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, liberar dinheiro para a reforma do Morenão. Lembro. O PROCON acho que deu 5 milhões de reais através do Fundecom, que era um saldo fruto das fiscalizações. E também cobrou o Morenão com relação ao atendimento e tudo mais, né? Banheiro feminino, aquela coisa. O doutor Luiz Eduardo, que era o promotor da Defesa do Consumidor, sempre parceria, o Ministério Público sempre parceiro do PROCON. E tivemos vários embates. Me recordo da pandemia, então, foi algo surreal, né? Nós enfrentamos a pandemia dura tanto em campo, questão das mensalidades escolares, que foi uma guerra dura. Olha, eu achava que os postos eram fortes, mas as escolas são muito mais fortes. Foi uma briga muito dura para que a gente pudesse tentar trazer um pouco para baixo o preço da mensalidade escolar, tendo em vista que o aluno não estava em sala de aula, estava na modalidade remota. Então, mas a gente conseguiu vários acordos positivos com o segmento, com as escolas, com o sindicato, enfim. E isso tudo é um trabalho que é em conjunto dentro da Secretaria, do governo, do governador Reinaldo, que nos ajudou muito, e também do secretário Eduardo Riedel, na época, hoje governador, também na SEDAST e aqui embaixo o órgão com os servidores. Mas que Deus nos escute, né? Que muita gente vai estar assistindo, o senhor é uma pessoa muito querida, muito competente no que faz, mas vale a pena o registro de lembrar o seguinte: num Brasil não muito distante e ainda existente em vários cantos, tem-se a cultura política da política pela política. Perfeito. E aí se invade autarquias, às vezes uma pasta que tenha poucos funcionários, e aí aquilo ali vira um lote político, né? É muito comum, a gente sabe que existe em esfera estadual, em esfera federal, em esfera municipal e tal. E aí, o que acontece? Existe, o prédio está lá, atende, mas não tem um efeito, e aí, por isso que se passa-se anos, a confiabilidade não é a mesma. E aí o senhor, sem qualquer desculpa, com a equipe que tinha, com a estrutura que tinha, porque o PROCON é um prédio acanhado ali perto da Maracaju, igualzinho que ele sempre foi e tal. O senhor foi a campo, o senhor enfrentou, o senhor fez a lei acontecer e gerou confiabilidade. Como que foi também a oportunidade que a vida te deu do feedback do consumidor? Porque esse cara é alguém machucado, é alguém às vezes descrente, é alguém que já chega ali todo arrebentado, sofrido por conta do protocolo, da coisa toda, sendo que a gente sabe que muitas vezes a lei
permite, né, essas procrastinações para se resolver e até coloca as empresas de uma forma até desumana, porque é tão fácil às vezes resolver uma demanda e não se resolve. Eu sei que eu na minha carreira como jornalista também cheguei a cobrir direito do consumidor e às vezes fazendo esse intermédio, né, ali no papel da matéria, de um lado e do outro, eu deixava muito claro, eu falava, olha, é tão fácil resolver isso. É um caso que vai ficar tão feio se vocês não resolverem e tal. E o PROCON faz esse papel, mas também coloca a questão de falar assim, eu não posso também só conversar, eu tenho que ir a campo colocar... Porque a prioridade era aquela naquele momento. Sim, e comida estragada, por exemplo, é uma coisa que o senhor sempre... Não dá para brincar com isso. Isso é crime, na minha opinião, humilde opinião, é crime, é um ato criminoso. Mas a ideia original naquele momento, lá no começo, era fazer com que a sociedade acreditasse no órgão. Para poder valer a conscientização. Justamente. Olha, eu tive um problema, eu vou no PROCON. Hoje nós tivemos uma pesquisa, a palavra PROCON, quando você tem um problema de direito do consumidor, ela é 95 vezes mais importante que justiça, juizado, Ministério Público, Defensoria Pública. As pessoas vêm na tona PROCON. Todo acesso. É, porque é o acesso rápido, simples e de graça. As pessoas acham que às vezes tem que pagar no PROCON, não paga nada, é de graça. E tem efetividade. Mas naquele momento precisava fazer com que o órgão tivesse credibilidade. Porque as pessoas chegavam e falavam, não vou no PROCON, não vai resolver nada. Vou no PROCON, não vai resolver nada. Não, resolve. Se a empresa não fizer um acordo, se tiver o consumidor no direito, para você ter uma ideia... Fica um legado posto, né? Porque assim, se o PROCON fosse um local só para acomodação política, para ele existir por existir, coisa que o Reinaldo não deixou acontecer, e isso é um mérito dele, todo mundo da equipe, né? E que é um legado que fica como desafio para o Riedel agora, a gente não teria essa sensação hoje de justiça. Não, impossível. Né? E a pior sensação do mundo é a impunidade. Essa é a pior sensação do mundo. E essa credibilidade precisa acontecer primeiro, porque eu estava falando, eu vi casos em que o consumidor não tinha o direito, vi vários. E o fornecedor chegou lá, vamos fazer o seguinte... Vamos sentar, eu vou reparar seu dano, mesmo eu não tendo a obrigação de reparar, porque eu não quero problemas de ordem técnica, eu quero fidelizar esse cliente. Eu quero trazer esse cliente para mim, vem comigo de novo. Ele começou a entender que essa relação de conciliação ela é muito positiva para os dois lados. Porque, para você ter vamos pegar uma empresa de pequeno porte ou médio porte, um problema de R$500, R$300 para o consumidor é um problema monstruoso. Às vezes, para o fornecedor, não é. Então, essa conciliação, independente, eu não estou nem fazendo juízo de valor se estava certo ou estava errado, é uma forma daquele fornecedor fidelizar o seu cliente. E eu fui taxado de muitas coisas, por exemplo, na época me falaram, você quer acabar com o segmento, você quer que só o consumidor, você é comunista, nossa, me acusaram, me ameaçaram de morte, me seguiram, fizeram minha vida no inferno. Mas a gente não arregou, por quê? Porque a gente entendia que a gente estava certo. Quando o consumidor tem a sua razão e ele vai num órgão e esse órgão resolve o problema dele, é o melhor sentimento que esse cidadão tem da entrega do Estado para ele. O Estado está devolvendo para ele algo que ele já vinha pagando através dos impostos. Ele está me dando segurança jurídica. Isso não tem preço. Segurança jurídica em todo Estado democrático de direito, como o Brasil vive, é a coisa mais buscada pelas sociedades. Não tem coisa mais ruim de que você ter uma lesão, chamar o Estado para te ajudar a resolver a lesão, que ele é detentor desse poder, e isso vir demorado, isso vir insatisfeito, isso não vir com resposta.